Ciao a tutti, eu sou o chefe Fábio Leança, um dos chefes da família Leança. Hoje eu vou estar aqui com vocês para estar dando continuidade nessa série de receitas que a gente vai estar passando para vocês aqui no nosso canal. E hoje a ideia é fazer um pão caseiro bem facinho, tá? Um pão caseiro que fica muito gostoso, bem fácil e rápido de fazer. Para fazer esse pão caseiro a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. Aqui eu tenho 1 kg de farinha. Eu tenho separado aqui, desse 1 kg eu tirei 2 xícaras de farinha e vocês vão entender o porquê a hora que a gente chegar na hora de preparar aquela esponjinha do fermento, tá? Eu tenho aqui 30 gramas de fermento, 2 tabletes de fermento, que são 15 gramas de fermento cada um, e tenho 40 gramas de manteiga. 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de sobremesa de sal. Tenho também um ovo e 2 xícaras e meia de leite. Esses são os ingredientes que a gente vai precisar para estar fazendo o nosso pão caseiro hoje. Vamos lá? Vamos começar? Bom, como é que a gente começa a nossa receita? Esse leite aqui, essas 2 xícaras e meia de leite, eu já tenho elas aqui, eu dei uma pré-aquecida. Então a gente sabe que não adianta usar leite gelado com fermento porque não dá certo, tá? Tem que dar uma aquecidinha, tá? Aí a gente pega o fermento aqui, eu tô usando aqui o fermento biológico, dá aquela espedaçada nele aqui, a colherzinha de pau que eu vou mexer, dissolver bem esse fermento aqui. Por que que eu separei aqueles 2 2 xícaras de farinha? Porque agora eu vou precisar, nessa fase aqui, eu vou começar com essas 2 xícaras de farinha. Então primeiro essas 2 xícaras de farinha eu vou dissolver junto com o leite e o fermento. Olha, normalmente a gente acaba usando 1 kg de farinha nessa receita aqui. Pode ser que use um pouquinho menos. Olha, eu tenho dado sorte porque todas as vezes que eu tenho feito, eu tenho conseguido usar 1 kg de farinha aqui nessa receita, tá? Bom, agora que eu consegui dissolver aqui, tá bem dissolvida aqui a farinha e o leite, tá? Tá uma massa bem mole ainda, tá bom? Eu vou colocar os demais ingredientes. Então eu vou colocar aqui a manteiga. Fazer essa manteiga dissolver bem aqui. Bom deixar a manteiga um pouquinho fora da geladeira, tá? Porque se deixar ela na geladeira, ela vai ficar aquela manteiga dura e vai demorar. E vai atrapalhar aqui também o bom andamento aqui. Eu deixei ela estar mais molinha aqui porque eu deixei ela um pouquinho fora. E o fato do leite estar morno também. Olha pessoal, leite morno, tá? Não leite quente. Sabe que a gente fica falando essas coisas, aí a dona de casa vira e fala: nossa, mas ele tá me falando isso. Mas tem gente que faz errado. Que na hora de ativar o fermento, coloca leite quente e mata o fermento. Aí o fermento não desenvolve. O ovo. Açúcar. E o sal. Agora que a gente deixou essa mistura aqui bem homogênea, a gente vai começar a introduzir a nossa farinha aos poucos, até não conseguir mexer mais com a colher de pau. Então, coloquei aqui um pouquinho da farinha. Um pouquinho de farinha aqui. Até agora a gente vai mexer essa massa aqui até ela começar, ela não grudar mais e ela ficar uma massa mais firme e mais consistente, né? A gente aproveita bem essa farinha aqui. Vamos chegar na fase que a gente vai ter que tirar essa massa daqui de dentro para sovar ela bonitinha.
Não tem jeito. Toda a farinha aqui agora, tá vendo? Vamos para a bancada agora. Pronto, olha a diferença da nossa massa. Já tá uma massa consistente, uma massa homogênea. Não é uma massa mais que gruda. Eu vou dividir esta massa em dois e a gente vai para a próxima fase. Pronto. Agora que eu tô aqui com a minha massa pronta aqui, eu vou dividir, que eu cortei ela em dois, eu vou abrir ela com o rolo de massa. Falar, pô, Fábio, mas não tá ficando um círculo isso daqui, né? Não, não tá mesmo. É intencional e vocês vão entender por que agora. Como eu falei, não tô abrindo uma pizza. Tô abrindo pão, tá? Pronto. O que eu vou fazer agora? Dobra a metade pra cá. Dobra a metade pra cá. Pera aí, dobrei demais. Não pode cruzar as pontas. Tá com cara de pão já? Eu tenho aqui, já esperando aqui, uma assadeira que eu já untei com manteiga e farinha. Tá? Qual vai ser o grande lance aqui? Coloquei aqui, vou fazer a mesma coisa. É a parte mais larga primeiro. Então vamos lá, eu vou dobrar a massa aqui, que nem eu fiz com a outra. Deixa um pouquinho mais largo aqui. Pronto. Esse aqui tá um pouquinho maior, né? Bem que isso aqui vai crescer ainda, viu? Vai quase dobrar de tamanho. Nossa assadeirinha aqui untada. 30 minutinhos, 30 a 40 minutos vai esperar aqui o nosso pão até o fermento fazer a função dele e a gente conseguir aumentar o tamanho, depois a gente vai para a fase do forno. Então vamos esperar crescer. 30 a 40 minutinhos, a gente já está uns 40 minutos aqui mais ou menos, acredito que o nosso pãozinho já deu uma crescida, praticamente deve ter dobrado de tamanho, vamos ver como é que ficou aqui a situação.
Ficou bem grande, hein? Gostei de ver. Bom, agora que a gente tá com o nosso pão aqui, nossa forma montada, ele cresceu bastante. Eu tô com o meu forno pré-aquecido aqui a 180 graus há mais ou menos 5 minutos, tá? Então, pré-aqueça o forno 180 graus 5 minutos. Essa assadeira vai pro forno por uma média de uns 30 minutos ou até você ver que o pão já deu aquela dourada por cima, tá? Então, como a gente sempre tem aquele probleminha de potência do forno, às vezes o forno de casa marca 180, mas não dá 180. Então, para não ter erro, fica de olho. É uma média de uns 30 minutos mais ou menos, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. A hora que ele tiver douradinho lá em cima, é sinal que ele já está pronto. Então, vou botar ele para assar. Nosso forno apitou. Apitou, então significa que o nosso pãozinho está pronto. Vou pegar aqui a minha luvinha para não queimar a mão. Meu paninho, vamos lá. A cor dele está bem agradável. Espero que ele esteja agradável também. Vamos lá. Olha aqui de lado aqui. Ó. Casquinha está de acordo. Deixa eu pegar um garfinho aqui para ajudar a gente a colocar em cima do... Cresceu bem. Eu acho que conseguimos aqui atingir. Ó, barulhinho. Ups, foi até demais. Perfeito, ó. Macio por dentro e casquinha por fora. Tá aqui nosso pão caseiro. E mande aqui te bene.